Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Varyantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 31. Avyaktanamni Paramesha Shaktihi Anadya Vidya Trigunatmika Para Karya Numeya Sudhriya Maya Yaya Jagat Sarvamidan Prasuyate. Das 7 perguntas, a quinta está sendo respondida pelo professor agora, que é Ko Sau Anatma. O que é Anatma? Anatma é o não eu. E o mundo inteiro está sob Anatma, porque é um objeto de experiência. Mas o que Acharya quer enfatizar é que nosso corpo também deve estar sob Anatma. Ele deve ser tratado como parte do mundo, não como parte de mim, o eu. Isso é o que Krishna chamou de Kshetram, no 13º capítulo. Idam Shariram Kaunteya Kshetramitya Vidhiyate. E mais tarde, ele diz que o mundo inteiro é Kshetram. O corpo também é Kshetram. Significa que nosso corpo também deve ser tratado como Anatma apenas. E este corpo é dividido em 3 camadas, das quais vimos as 2 primeiras, Sthula Shariram e Sukshma Shariram, o corpo denso e o corpo sutil. Agora entramos no corpo causal, a camada mais sutil da nossa personalidade. Isso está sendo definido nestes 3 versos, um conjunto de 3 versos carregados. Vimos este 31º verso na última aula. Aqui, Shankaracharya fala sobre a semente de todo o universo, que já existia antes mesmo da criação do universo. Ele chamou a semente de Avyaktam. E nesse Avyaktam, a semente, 2 coisas existem. Uma é responsável pela criação do macro-universo, que é chamada Karana Prapancha, a semente do cosmos. A outra é a semente de todos os nossos Sthula e Sukshma Sharirams, conhecida como Karana Shariram. Assim, Karana Prapancha e Karana Shariram sempre andam juntos. A semente do universo inclui a semente do corpo. Karana Prapancha e Karana Shariram estão sempre juntos. Mesmo que usemos 2 palavras, Karana Prapancha e Karana Shariram, só podemos diferenciá-los após a criação. Antes da evolução, não podíamos diferenciar Karana Prapancha e Karana Shariram. É por isso que essa mistura recebeu o título de Avyaktam, o indiferenciado. Posteriormente, fazemos uma divisão sutil que é mais convencional. O Karana Prapancha é chamado de Maya. O Karana Shariram é chamado de Avidya. Mas frequentemente eles são usados indistintamente. E este Avyaktam também é chamado de Shakti, ou potencial. Porque somente com essa Shakti, todo o universo emerge, torna-se ativo. Portanto é chamado de Paramesha Shaktihi. Vimos tudo isso na última aula, estou apenas relembrando. Temos que observar cuidadosamente que Parameshvaraha, o Deus Supremo, deve ser entendido como o princípio consciência, a eterna e onipresente consciência, que existia mesmo antes da origem do universo. Essa consciência é chamada de Parameshvaraha, e Avyaktam é chamado de Shakti, o poder. Na linguagem purânica dizemos: Deus cria o universo a partir de seu poder chamado Maya. Portanto, devemos lembrar que essas 4 palavras, Avyaktam, Shaktihi, Avidya, Maya, todas são usadas aqui como sinônimos. Então, na segunda linha aparece a palavra Karya Anumeya. Esta Maya Shakti, ou semente, não podemos perceber sensorialmente, porque é indiferenciada. Ela contém formas, sons, cheiros, etc. Mas elas estão todas em forma potencial apenas.
portanto não podemos vê-las. Se não podemos ver, como conhecer isso? Ele diz, por inferência. Assim como quando vejo qualquer um de vocês, sei que você tem pais. Eu não vi seus pais, e seus pais podem existir ou não atualmente. Mas mesmo que eu não veja seus pais, eu sei. Não é apenas uma crença ou fé cega, é conhecimento. Eu sei que seus pais existem. Similarmente, o universo tem uma semente chamada Maya Avyaktam, que é Karya Anumeya. Significa que é inferível, presumível a partir do seu efeito. Por Sudhya, por um buscador inteligente. E como eu disse na última aula, inteligência aqui significa não use apenas a lógica pura, ou você ficará confuso. Cosmologia será confusa se você usar pura lógica apenas. Nós não rejeitamos a lógica. Dizemos que Tarka é, sem dúvida, muito importante. Mas quando a cosmologia chega, puro Tarka por si só não é suficiente. Deve ser Shruti Anugrihita Tarkaha, uma lógica que é complementada pelo Shastra Pramanam. E Sudhihi significa aquele que usa Shruti e Yukti simultaneamente. Somente por tal pessoa, esta Maya é conhecível. Até aqui vimos na última aula. Então, o quarto do sloka é Yaya Idam Sarvam Jagat Prasuyate. Yaya significa por meio desta Shakti, ou Maya, ou Avidya. Idam Sarvam Jagate, o universo inteiro, que inclui cada corpo físico, bem como cada corpo sutil. Este universo, Prasuyate, é gerado, é dado nascimento. Assim, Karana Shariram é introduzido como parte da semente universal. Continuando, verso 32. Sannapya sannapya bhayatmikano Bhinnapya bhinnapya bhayatmikano Sangapya nangahi bhayatmikano Mahadebhuta nirvachaniya rupa. Outro verso muito importante. Esses 3 versos são extremamente importantes. Você deve ter me ouvido citando esses versos com muita frequência. Neste sloka, outro fator importante de Avyaktam, ou Maya, ou Avidya, é apresentado. Que é a causa do universo é um fator. Que possui Vikshepa Shakti, poder criativo, e Avarana Shakti, o poder de ocultação, é outro fator. Que Avyaktam é o poder do Senhor, é outro fator. Paramesha Shaktihi. Mas agora, o quarto e mais importante fator é adicionado. E qual é ele? Na segunda linha, a segunda metade. Mahadbhuta Anirvachaniya Rupa. Então, esta Maya, ou Avidya, ou Shaktihi, usarei a palavra Shaktihi. É Mahadbhuta, é uma grande maravilha. Não uma maravilha comum, uma grande maravilha. Na verdade, a maior maravilha. E por que você a chama de maravilha? Porque a Nirvachaniya Rupa, ela não é claramente definível, indefinível, intelectualmente não categorizável, logicamente não classificável. Portanto, ela sempre desafiará nosso intelecto. Na verdade, o intelecto será sobrecarregado. Assim como os cientistas, cosmólogos falam sobre singularidade, que é um estado de ausência de informação. É como olhar para uma luz ofuscante e poderosa, ou para a luz ofuscante do sol. Os olhos, sem dúvida, têm o poder de ver, mas quando você tenta ver o sol ao meio-dia, a olho nu, os olhos ficam sobrecarregados e você não consegue ver nada. Não só você não consegue ver o sol, mesmo depois de desviar os olhos dele, você também não consegue ver outras coisas.
Tão poderosa é a luz do sol. Similarmente, Maya é um conceito tão elusivo que não seremos capazes de rotulá-la claramente. E o intelecto sempre quer rotular tudo. Toda pesquisa que fazemos visa identificar tudo, mesmo as mínimas coisas. Cada célula, cada vírus, tudo o que ele quer é identificar e classificar. Só então podemos lidar com isso. A mente humana só consegue lidar com algo quando classifica, identifica. E o Vedanta diz que Maya é uma entidade peculiar que nós não seremos capazes de classificar de nenhuma maneira. E aqui falam-se sobre 9 tipos de indefinibilidade. Você não pode dizer é isto, você não pode dizer é aquilo. O que você não pode dizer é falado aqui. Porque, geralmente, o intelecto quer classificar as coisas em 9 desses tipos. Então, falam-se sobre 9 tipos de classificação. E Shankaracharya diz, Maya não se encaixa em nenhum deles. Nenhum deles você pode usar para classificá-la. E, portanto, é chamada Anirvachaniyam, indefinível, inexplicável, mas experienciável, ou inferível. Falamos até sobre a experiência de Maya. Isso nós veremos no próximo shloka. Então, Anirvachaniya Rupam significa de natureza inexplicável. E quais são as 9 classificações normalmente possíveis? Uma por uma, veremos em breve. Antes disso, acrescentarei que esta inclassificabilidade, indefinibilidade, não é a principal característica de Maya apenas, mas é a principal característica de todos os produtos de Maya também. Portanto, Karana Prapancha e Karana Shariram são misteriosos, e seus produtos, Sthula Prapancha e Sthula Shariram, Sukshma Prapancha e Sukshma Shariram, mesmo eles, em uma investigação mais profunda, acabarão como Anirvachaniyam. Assim como quando perguntamos, a luz é onda ou partícula? Eles falam sobre a dicotomia onda-partícula. Ela se comporta como onda, e ela se comporta como partícula também. Supondo que seja uma onda, você resolve alguns problemas. E supondo que seja uma partícula, você resolve outros problemas. Portanto, se a luz é onda ou partícula, é inclassificável. Anirvachaniyam. Tudo isso são apenas extensões de Anirvachaniyam de Maya. E o Vedanta diz, qualquer anatma que você tomar e começar a investigar, no nível superficial será claramente definível, mas a partir de certo ponto, você não poderá nem mesmo dizer se é um ser vivo ou algo inerte. Agora, claramente há preto e branco. Eu sou senciente. A mesa é insensível. Mas se você for mais a fundo, existem certos organismos, vírus, etc., que você achará difícil classificar como orgânicos ou inorgânicos, sencientes ou insencientes, uma área cinzenta. Você sonda qualquer coisa, ela acabará em uma área cinzenta. Tornar-se-á incompreensível. Portanto, tudo será irreal. Assim, todo irreal é Anirvachaniyam. Eu não digo que todo Anirvachaniyam é irreal, você teria problemas. Mas todo irreal é Anirvachaniyam. Nós estamos chegando a áreas cada vez mais pesadas. Na última aula, eu disse que Prakriti, a Maya, tem 2 poderes, Vikshepa Shakti e Avarana Shakti. Com a ajuda de Vikshepa Shakti, ela projeta um mundo irreal. Então, Maya projeta um mundo irreal, um mundo misterioso, um mundo indefinível. E eu dei um exemplo. É como o sono que projeta um mundo de sonho irreal. Na última aula, eu fiz uma afirmação. Maya projeta um mundo irreal. Agora, aqui estamos fazendo a pergunta. Maya em si é irreal ou real? Certo, o mundo que ela projeta é irreal. Mas Maya é real ou irreal?
Em outras palavras, falamos do poder de Bhagavan, Paramesha Shaktihi, a onipotência do Senhor. Agora a questão é, esta Shakti de Deus, o poder de Deus, é real ou irreal? Há um grande debate em todos os sistemas teológicos. A maioria das teologias afirma que Bhagavan é real, e o poder de Bhagavan também é real. Se Bhagavan é real, seu poder também deve ser real. Enquanto que o Vedanta difere da maioria dos sistemas que aceitam Bhagavan. O Vedanta diz, Bhagavan é consciência, que é real. Portanto, Bhagavan, o princípio consciência, é real. Mas o poder de Bhagavan, o poder criativo, chamado Maya, é irreal. E essa irrealidade é revelada no primeiro quarto do sloka. Sannapya Sannapya Bhayatmika No. O sânscrito deve ser dividido corretamente. Sanna, Sat-na. Temos que fazer 3 frases. Maya Sat-na Bhavati Api. Significa além disso. Maya Asat-na Bhavati e Maya Ubhayatmika No Bhavati. No é ênfase, na, u. Então, Maya Satna Bhavati, Maya Asatna Bhavati, Maya Ubhayatmika na Bhavati. O que essas declarações significam? Maya e seus produtos não se enquadram na categoria de entidade existente. Você não pode dizer que Maya é existente. Então, imediatamente, nosso intelecto irá para a próxima fresta. Porque uma vez que você diga, não é existente, você imediatamente dirá, é inexistente. Portanto, Shankaracharya diz, cuidado. Não oscile como um pêndulo de um extremo a outro. Não, Maya também não se enquadra na categoria de inexistente. Ela é existente? Não. Ela é inexistente? Não. Portanto, não se enquadra em nenhuma das categorias. Não é nem existente, nem inexistente. E então, qual é a terceira possibilidade? Você pode dizer que é Ubhayatmika, que é uma mistura ou combinação de existente e inexistente, como o picles Gujarati, que é doce e azedo, ou doce e picante, uma mistura de sabores duplos. Similarmente, você pode dizer que Maya é existente e inexistente? Shankaracharya diz no. Este no também pode ser interpretado como no inglês. Em sânscrito, na, u. Nunca. Então, em que categoria ela se encaixa? É diferente das 3 possibilidades. Não é nem existente, nem inexistente, nem existente e inexistente. Então, em que categoria ela se encaixa? Se você quiser, é Anirvachaniyam. Em inglês, traduzimos aproximadamente como aparentemente existente. Disponível experiencialmente, mas ao sondar de perto, essa investigação é importante. Você descobrirá que é misteriosa. É disponível experiencialmente, mas ao investigar, ela é misteriosa. Voltemos ao exemplo que dei antes. Expliquei o que é irreal quando eu lidava com a palavra mithya e ajnana kalpitan. A palavra mithya, do verso 10, e a palavra ajnana kalpitan, do verso 17. Ambas eu expliquei como irreais. Mithya e ajnana kalpitan. Agora, você precisa trazer essa ideia aqui, neste contexto também. Anirvachaniyam também significa mithya. E para entender mithya, dê a você o exemplo do sonho. Essa é a experiência mais próxima e universal. O que é mithya? Expliquei, do ponto de vista do sonho. Sei que você tem boa memória, mas para contextualizar, mencionarei isso. Se o mundo dos sonhos é existente ou inexistente,
você nunca pode dizer claramente. Porque, quando estamos no sonho, para um sonhador, no mundo do sonho, esse mundo do sonho se enquadra na categoria existente. Ele jurará: o mundo do sonho é existente, é objetivamente existente, é independentemente existente. Sou capaz de lidar com o dinheiro do sonho, água do sonho, posso beber e posso ouvir o som gluck gluck. É experienciável, é transacionável, é útil. A sede do sonho é removida pela água do sonho. Assim, todo o mundo do sonho é objetivamente, tangivelmente, claramente existente. E o sonhador jura que é real. A palavra real significa independentemente existente. Mas, mesmo que eu jure isso naquele momento, ao acordar, descubro que todo o mundo do sonho se torna inexistente. Portanto, no estado de vigília, o mundo do sonho se torna inexistente. E durante o sonho, ele é existente. Assim, às vezes parece ser existente, às vezes se torna inexistente. Em qual categoria você pode colocar? O que é verdadeiramente existente deve estar sempre disponível. O mundo do sonho está disponível apenas no sonho. Portanto, é existente no sonho e inexistente na vigília. Então você não pode categorizá-lo claramente em nenhum dos dois. Então, você pode dizer que é uma mistura de ambos, existente e inexistente? Não, você não pode dizer que é uma mistura. Uma coisa não pode ser existente e inexistente, porque esses dois são atributos diametralmente opostos. Atributos opostos não podem coexistir em um mesmo locus. Portanto, não se pode dizer que o mundo do sonho seja existente, não se pode dizer que seja inexistente, não se pode dizer que seja ambos. Portanto, é anirvachaniyam, em português, irreal, aparentemente existente durante o sonho, tomando emprestada a existência de mim, o observador. Agora, Shankaracharya diz que o mesmo se aplica a Maya. Maya não é existente nem inexistente, nem uma mistura de ambos. Você não pode dizer que é existente porque, no despertar espiritual, Maya será negada. Assim como o sonho será negado no despertar regular, Maya também será negada por um Jnani, no despertar espiritual. O que é negável no despertar espiritual não pode ser considerado existente. Mas agora é muito existente para nós, porque criou todo o universo, incluindo o problema do corona. Então, como posso dizer que é inexistente? No Atmabodha, Shankaracharya diz: Svakale Satyavat Bhati. No momento da ignorância ou do sonho, parece muito real. Svakale, em seu próprio tempo. Satyavate Bhati parece solidamente real. Assim, Maya é anirvachaniyam, nem existente, nem inexistente, nem uma mistura de ambos. Portanto, as três categorias Acharya negou. Sat foi negado, Asat foi negado e a mistura também foi negada. Então, o próximo é Bhinna Pyabhinna Pyubhayatmika no. Em cada um você tem que supor Maya e Bhavati. Na temos que fornecer. Ou no, você tem que ler 3 vezes. Então, Maya Bhina na Bhavati, Maya Abhina no Bhavati, Maya Bhayatmika Api no Bhavati. Aqui, o Shastra fala sobre a relação entre Maya e Brahman, o irreal e o real. Qual é a relação entre o real e o irreal? Vedanta diz que essa relação também não pode ser definida com clareza. Normalmente, podemos dizer claramente: este é meu irmão, meu pai, minha irmã, eu sou o empregador ou o empregado. Isso podemos definir claramente. Mas quando um fator é real e o outro é irreal, é muito difícil definir a relação. Se são um ou diferentes, não se pode dizer. Novamente, voltemos ao tópico do sonho.
O mundo onírico vivenciado é totalmente diferente do observador? Ou o mundo onírico vivenciado é totalmente idêntico ao experimentador? Vedanta diz: você também não pode dizer. Você não pode dizer que o mundo onírico é totalmente diferente de você, o experimentador. Porque se for totalmente diferente do experimentador, mesmo depois que o sonhador acorda do sonho, o mundo onírico deve continuar lá. Se houver um programa musical acontecendo no sonho, quando eu acordo, o programa musical com todo o público e músicos deve continuar, porque é diferente e existente independentemente. Mas esse não é o caso. O que descobrimos é que, no momento em que o sonhador acorda, todo o mundo dos sonhos entra em colapso, provando que ele não pode existir por si só. Isso significa que ele não é totalmente diferente do sonhador, do experimentador. Então, você pode dizer que o mundo dos sonhos é idêntico a mim, o experimentador? O experimentador e o sonho são a mesma coisa? Isso também não podemos dizer, porque se ambos são iguais, ao acordar, quando o mundo dos sonhos desaparecer, eu, o experimentador, também desaparecerei. Mas eu, o experimentador, não desapareço. No estado da vigília, estou muito presente para dizer que tive um sonho bom ou tive um sonho ruim, etc. Portanto, não sou idêntico ao mundo dos sonhos. Então, não sou nem diferente, nem idêntico ao mundo dos sonhos. Significa que o irreal não pode ser diferente do real, e o irreal não pode ser idêntico ao real. A matéria não é diferente da consciência, nem a matéria é idêntica à consciência, nem diferente, nem não diferente. Então, o que é? Anirvachaniyam Rupa. Eu posso experimentá-la, mas nunca posso dizer se é diferente ou não diferente. Se você quiser outro exemplo grosseiro, considere minha sombra. Quando estou caminhando na estrada, a sombra está sobre ela. Essa sombra é diferente de mim ou idêntica ao meu corpo? Você não pode dizer de nenhuma das maneiras. Se a sombra é diferente, mesmo depois que eu for embora, a sombra deveria continuar lá, mas não continua. Certo, você pode dizer que ela é idêntica a mim? Não, você não pode dizer que a sombra e eu somos idênticos, porque quando alguém despeja água sobre a minha sombra, eu não me molho, indicando que minha sombra e eu não somos idênticos. Portanto, assim como a sombra, assim como o sonho, etc., você não pode classificar como diferente ou não diferente. Também Brahman e Maya, Shaktiman e Shakti não são totalmente diferentes nem totalmente idênticos. Então ele diz, Bhinna no Bhavati, Abhinna no Bhavati e Ubhayatmika. Por que não podemos dizer Ubhayatmika? É diferente e não diferente. Podemos dizer isso? Não. Você não pode dizer isso. Por exemplo, podemos dizer que uma pessoa é gorda e alta, magra e baixa, etc., porque eles não são atributos contraditórios. Uma pessoa pode ter ambos os atributos, que não são contraditórios. Mas você não pode dizer que uma pessoa é gorda e magra, alta e baixa, jovem e velha, etc., cada um dos quais se contradiz. Atributos contraditórios não podem coexistir no mesmo locus. Similarmente, aqui também, não pode ser Ubhayatmika, uma mistura de atributos contraditórios. Não é diferente nem não diferente. Isso não é possível. Assim, outras 3 classificações foram negadas. Ao todo, 6 classificações de Maya foram negadas até agora. Espero que você consiga sobreviver por mais algum tempo. Estamos entrando nas águas mais profundas do Vedanta. Então, Anirvachaniyam. Se você quiser traduzir para o português, podemos usar a palavra aparentemente diferente. O mundo é aparentemente diferente, porque ao investigar você descobre que não é totalmente diferente também. Maya não é existente, nem inexistente, nem ambos. Lembre-se, toda a discussão aqui foi sobre a relação entre Maya e Brahman.
o irreal e o real. E então, na segunda linha, Sangapyananga Hyubayatmika no. Este é um aspecto técnico para o qual você requer algum conhecimento do conceito de Tarka Shastra. O Tarka Shastra divide as coisas no universo em dois tipos. Elas são chamadas Savayavan e Niravayavan, ou Sangam e Anangam. Sangam é igual a Savayavan, e Anangam é igual a Niravayavan, ou Anavayavan. Sangam significa algo que possui suas próprias partes constituintes. Algo com várias partes dentro de si é Savayavan. Exemplo, nosso próprio corpo é Savayavan, porque possui muitas partes, olhos, orelhas, pernas, mãos, etc. Uma escrivaninha é Savayavan, porque possui o topo, pernas, uma gaveta, etc. Portanto, o objeto em consideração não precisa ser um ser vivo. Mesmo coisas inertes podem ser classificadas dessa forma. Assim, tudo na criação é consistente em várias partes constituintes. É por isso que a ciência moderna continua a dividir os elementos em moléculas. Uma molécula também é Savayavan. Ela tem muitos átomos. Eles chegaram ao átomo e o chamaram de átomo, pensando que não poderia ser mais dividido. Acho que átomo significa não divisível. Mas depois eles descobriram que o átomo também é Savayavan, consistindo de partículas subatômicas. Certo, as partículas subatômicas são Savayavan ou Niravayavan? Podemos continuar indefinidamente. Portanto, as entidades Savayavan estão lá. E Niravayavan significa aquilo que não possui partes constituintes. No Tarka Shastram, eles falam sobre a entidade Niravayavan. Eles falam sobre Paramanu, semelhante ao átomo. Paramanu, a partícula última, que não pode ser dividida. Portanto, Paramanu é Niravayavan. E, novamente, eles falam sobre o espaço. O espaço, no Tarka Shastra, não é o nada, não é vácuo. É uma entidade positiva, um dos elementos. E o espaço também se enquadra em Niravayavan, sem partes. Assim, todos os objetos são Savayavan, e Paramanu, o espaço, etc., são Niravayavan. Posteriormente, eles estudam o mundo inteiro. Ele é dividido e estudado cada vez mais. Nós precisamos observar apenas um ou dois fatores. Eles dizem que tudo o que é Savayavan, que possui partes constituintes, é uma entidade montada pela união das partes constituintes. É uma montagem ou uma entidade montada. Como na fabricação de automóveis, eles terão centenas de componentes. Há uma linha de montagem na fábrica, onde eles montam essas peças em uma ordem específica. E a partir do estágio final da montagem, o carro sai totalmente montado. Assim, cada Savayava vasto é montado no tempo. Portanto, é um produto. Yat Savayavam Tat Karyam. Qualquer coisa Savayavam é um produto. E o corolário é que qualquer coisa Niravayavam não é uma coisa montada. Significa que está lá o tempo todo. Então, Yat Niravayavam Tat Nakaryam. Portanto, Paramanu não é um produto. A Akasha não é um produto, de acordo com o Tarka Shastra. No Vedanta dizemos que a Akasha também nasce, então é um produto. Tasmad va etasmad atmana akashaha sambhutaha. E graças a Deus a cosmologia moderna fala a mesma coisa. Mas o Tarka Shastra diz que a Akasha, sendo Niravayavan, não é montado no tempo, e significa que não é um produto. Portanto, Yat Savayavam Tat Karyam é a regra número 1. A segunda regra é: tudo o que é Savayavam, montado, passará por mudanças. O desgaste estará presente, pelo menos nas articulações.
não apenas nas partes em si, mas nas articulações. Nós vivenciamos isso muito bem. Tantas partes do corpo nos lembram que estamos envelhecendo. Algumas partes desaparecem, como os dentes que se foram. E há um sloka jocoso em sânscrito. O cabelo de uma pessoa ficou tão branco por causa da idade que os dentes pareciam muito ruins por haver um competidor. Então os dentes pensaram: eu era a coisa mais branca o tempo todo. Agora, alguém para competir comigo. Portanto, deixe-me ir embora. E é assim que perdemos nossos dentes, dizem. O que eu quero dizer é que todo o corpo passa por desgaste. E, uma a uma, as partes se desfazem ou se transformam. Yat savayavam tat savikaram. Esta é a regra número 2. Mas niravayavam é akaryam, não é um produto, e portanto nirvikaram. Assim, qualquer coisa savayavam é um produto, e savayavam sofre constantemente modificações, mudanças. Essas são suas duas características. Já niravayavam não é um produto, não é feito no tempo, portanto não sofre nenhuma mudança, é anadihi. Se entendermos isso, veremos se Maya se enquadra em Savayavam ou Niravayavam. Quando investigamos, descobrimos que não somos capazes de classificá-la como nenhum dos dois. Por quê? Suponha que você diga que Maya é Savayavam, dotada de partes, uma entidade composta. Você terá que dizer que é um produto nascido em um momento específico. Mas infelizmente, Maya é Anadihi. No sloka anterior vimos Anadhavidya. Assim como dizemos matéria é Anadi, ela nunca é criada, Maya também é Anadihi. Portanto, Maya não pode ser considerada Savayavan. Se Maya fosse Savayavan, ela teria tido um começo, mas não teve. Portanto, Anaditvat Sanga na Bhavati. E então, podemos dizer que é Niravayavan? Porque é Anadi? Então deve ser Niravayavan, como Paramanu ou Akasha, certo? Mas o Vedanta diz que isso também não é possível, porque Maya passa por modificações. Constantemente ela evolui. E depois da sua evolução, passamos a saber que tem Sattva, Rajas e Tamas. Se Maya fosse Niravayavan, não teria passado por alterações. Então, Savikaratvat Niravayavam api na bhavati. Maya não é Niravayavam. Anaditvat Sanga na bhavati. Maya não é Savayavam. Ambas as possibilidades estão descartadas. Portanto, não somos capazes de dizer que Maya é uma entidade composta, uma entidade criada. Isso não somos capazes de dizer. E que é uma entidade não composta, uma entidade não criada, isso também não somos capazes de dizer. Torna-se misteriosa. É por isso que, quando vamos para as partículas subatômicas e tudo mais, eles dizem que a incerteza surge e você não é capaz de estudá-las completamente. O próprio estudo muda o seu caráter. Portanto, você não é capaz de esclarecer o que ela é. E aqui, Sangha api maya na bhavati, ananga api na bhavati. Então, por que você não diz que é Ubhayatmika, uma mistura de Savayavam e Niravayavam? Isso não é possível porque são atributos opostos. Ambos não podem ser atribuídos a uma única Maya. Então, também não pode ser classificada como uma entidade composta. Nem composta, nem não composta. Assim, descartamos as 9 classificações regulares do intelecto. Isso significa que podemos experimentar Maya, mas à medida que você a investiga, ela se torna cada vez mais misteriosa. Assim, o mundo, sendo um produto de Maya, podemos experimentá-lo, mas quanto mais profundamente você o analisa, mais misterioso ele se torna. Nosso corpo também experimentamos, mas em uma análise mais profunda,
ele se tornará misterioso. Tudo é um mistério, mesmo que tenham experienciabilidade, transacionalidade e utilidade. Vedanta nunca nega a utilidade. Todo Jnani diz, o mundo é irreal, mas quando fica com fome, ele come, e melhor que os outros. Torna-se um guru, grande e pesado. Portanto, lembre-se, irrealidade não significa inutilidade. Assim, use o mundo, mas lembre-se intelectualmente de que o mundo não estará disponível para conhecimento claro. Será um mistério. Por isso não faça muitas perguntas. Por que o corona? Por que essa pessoa se comporta de maneira diferente? Só me diga, essa pessoa me amava tanto, de repente ela se tornou assim. Muitas vezes, nós mesmos não entendemos por que nossa mente se comporta de uma maneira em particular. Não digo que não possa ser respondido. Através de pesquisa podemos encontrar a resposta. Mas a resposta em si levará a mais perguntas. Você responde a isso, que levará a mais perguntas. No final, você descobrirá que haverá perguntas eternamente. A persistência das perguntas é a definição de Maya. No Panchadashi, Vidyaranya Swami diz, Maya é um ponto de interrogação. Portanto, Mahadbhuta Anirvachaniya Rupa é Maya. Assim, Maya é irreal. O mundo é irreal. Nosso complexo corpo, mente e sentidos é irreal. Tudo é irreal. Se tudo é irreal, então o que é real? Essa será a resposta para a sexta pergunta. Há apenas uma realidade, e essa é a consciência. Mas ela nunca estará disponível como um objeto para o estudo. Esse é o próximo tópico, que veremos na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti